Olá, aluno do 8º ano. Estamos aqui para mais uma videoaula. E nossa aula de hoje será sobre fatoração. Vamos aqui, pessoal, observar o segundo exemplo aqui. Na primeira questão, eu escrevi fatora as expressões abaixo. Aqui eu estou pedindo para você fatorar completamente as expressões. Fatorar completamente ou fatorar até não ser mais possível. Isso significa que nessa expressão aqui eu vou usar mais de um caso de fatoração para fatorá-la completamente. Então, nos trinômios, quais os possíveis casos de aplicação? Primeiro e terceiro. O primeiro é fator comum. O terceiro é trinômio quadrado perfeito. Eu só vou poder usar o primeiro caso se houver fator comum. Comece sempre pelos coeficientes. Os coeficientes aqui são eles: 2, menos 8 e 8. Qual é o máximo divisor comum de 2 e 8? É 2, não é? Então isso quer dizer que eu já vou poder usar aí o primeiro caso. 2 e 8 tem como máximo divisor o 2. Vou colocar 2 em evidência. E vou fatorar. Vou dividir os três termos algébricos por 2 e vou colocar o resultado dentro do parênteses. Observe que você tem x no primeiro termo e x no segundo, mas não tem x no terceiro. Quer dizer que x não é fator comum. Só teremos como fator comum aqui o máximo divisor dos coeficientes, que é o número 2. Vamos dividir os três termos dessa expressão por 2 e colocar o resultado dentro do parênteses. 2x ao quadrado dividido por 2. Quando você divide 2x ao quadrado por 2, 2 com 2 que são iguais eu cancelo, fica apenas x ao quadrado. Coloca dentro do parênteses. Vamos dividir agora menos 8x por 2, que é o fator comum. Dividido por 2 dá menos 4x. Então você vai ter aqui menos 4x que vai para dentro do parênteses. Agora vamos pegar 8 e dividir por 2. 8 dividido por 2 teremos 4. Então aqui vai para dentro do parênteses mais 4. Dentre os dois casos que nós podemos utilizar, já utilizamos o primeiro, que é fator comum. Vamos ver se dá para utilizar o terceiro, que é trinômio quadrado perfeito. E o terceiro eu só vou poder usar no segundo fator, já que aqui o primeiro fator é 2. E 2 não é um trinômio. O trinômio é o que está dentro do parênteses. Vamos verificar se esse trinômio que está dentro do parênteses é um trinômio quadrado perfeito. Para isso, eu preciso que o primeiro e o último termo possuam raiz quadrada. X ao quadrado tem raiz quadrada que é x, e 4 tem raiz quadrada que é 2. Isso não quer dizer que ele já seja um trinômio quadrado perfeito. Tenho que verificar, multiplicando as raízes por 2. Então vamos multiplicar as raízes por 2. 2 que multiplica x, que é a primeira raiz, que multiplica 2, que é a segunda. Quando eu multiplicar dá 4x. Observe que 4x é exatamente o termo que está no meio. Então você tem aí de fato um trinômio quadrado perfeito. E a forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito sempre será dada através do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Vamos repetir o primeiro fator, que é 2, e vamos escrever a forma fatorada desse trinômio. Se todos os termos fossem positivos, teríamos um quadrado da soma. Mas como o termo do meu é negativo, eu tenho aí um quadrado da diferença. E dentro do parênteses eu vou colocar as duas raízes na ordem que elas estão, x menos 2. Ok? Vamos agora para a resolução das equações do segundo grau, utilizando os casos de fatoração que nós estudamos em sala de aula e revisamos agora nessa videoaula. Observe o exemplo da letra A. 2x ao quadrado mais 6x igual a 0. Tem uma soma de dois termos. Nesse caso, temos que fatorar o primeiro membro. O primeiro membro é tudo aquilo que fica antes da igualdade. Então, fatorando o primeiro membro, devemos observar que casos vamos utilizar para resolver essa equação. Como eu já falei anteriormente, se eu tenho uma soma de dois termos, os possíveis casos de fatoração são eles. Primeiro
E quinto caso. O primeiro caso eu uso se houver fator comum. E o quinto caso eu utilizarei se os dois tiverem raiz cúbica. Observe aqui. 2x ao quadrado mais 6x. Eu só vou poder usar o primeiro caso se houver fator comum. E pelo que eu estou vendo, além do x, que se repete nos dois, você tem 2 e 6 que são divisíveis por 2. Então, com relação aos coeficientes, o máximo divisor aqui é 2, então o fator comum será 2. E no que diz respeito à parte literal, eu tenho x ao quadrado e x elevado a 1. Utiliza-se o x de menor expoente para colocar em evidência. Então, com relação a 2 e a 6, o fator comum é 2. E com relação a x ao quadrado e x, o fator comum é x de menor expoente. Você coloca em evidência e divide e coloca o resultado dentro do parênteses. Quando você divide 2x ao quadrado por 2x, observe que 2 com 2 que são iguais eu cancelo. Fica a divisão de x ao quadrado por x elevado a 1. X ao quadrado dividido por x elevado a 1, subtraindo os expoentes, vai dar x elevado a 1, que vem para dentro do parênteses. Dividindo 6x por 2x. X com x que são iguais eu cancelo e efetuo a divisão de 6 por 2. 6 dividido por 2, teremos 3, que vem para dentro do parênteses, mais 3. Fecha parênteses, igual a 0. Aqui eu tenho um produto de dois fatores. 2x, que é o primeiro fator, que multiplica x mais 3, que é o segundo fator. E observe que o resultado dessa multiplicação é igual a 0. Nós vimos uma propriedade dos números reais que diz que se eu tenho a multiplicação de dois números, quaisquer, igual a 0, para que o produto de dois ou mais números seja igual a 0, é necessário que pelo menos um dos fatores seja 0. Nesse caso, como eu não sei qual desses fatores pode ser igual a 0, eu vou trabalhar com a seguinte possibilidade de que A seja igual a 0 ou de que B seja igual a 0. Tá? Então vamos trabalhar com essa possibilidade para poder resolver essa equação. Então vamos lá. Nesse caso, eu vou dizer que 2x vai ser igual a 0 ou que x mais 3 vai ser igual a 0. Se eu tenho 2x igual a 0, x aqui é um número que multiplicado por 2 dá 0. Só tem um número que multiplicado por 2 dá 0, que é 0. Mas nesse caso, dá também a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então eu posso dizer que x vai ser igual a 0 dividido por 2. Qualquer número que divida a 0 vai ser sempre igual a 0. Aqui, para descobrir o valor de x, vamos aplicar a operação inversa da adição, que é a subtração. Nesse caso, se a operação inversa da adição é a subtração, o x que está somando passa para lá subtraindo com sinal negativo. Daí eu terei x igual a menos 3. Com isso eu digo que as raízes da equação são elas 0 e menos 3. Ok? Observe essa outra equação da letra B. Eu tenho aqui a diferença de dois termos. Para resolver essa equação, eu tenho que ver qual é o caso de fatoração que eu vou ter que utilizar na sua resolução. Como eu já falei anteriormente, se você tem a subtração de dois termos, os possíveis casos de aplicação são 3. Fator comum em evidência, que é o primeiro caso. Diferença de dois quadrados, que é o quarto caso. E diferença de dois cubos, que é o sexto caso. Vamos ver qual dentre eles vamos poder utilizar. Eu só vou usar o primeiro caso se houver fator comum entre eles. Veja que entre 25x ao quadrado e 36 não existe fator comum. Já não vou poder usar o primeiro caso. Eu só vou poder usar o quarto caso, que é a diferença de dois quadrados, se os dois tiverem raiz quadrada. Observe que 25 tem raiz quadrada, x ao quadrado também tem raiz quadrada, porque o expoente dele é par, logo é divisível por 2, e 36 tem raiz quadrada. Então, o caso que eu irei aplicar para resolver essa equação é o quarto caso. O sexto caso eu utilizaria se os dois tivessem raiz cúbica. Nenhum dos dois tem raiz cúbica. Então, o caso de aplicação, de fato, é o quarto. Para isso, eu vou tirar a raiz quadrada de 25, que é 5,
a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e a raiz quadrada de 36, que é 6. A forma fatorada da diferença de dois quadrados se dará pelo produto da soma pela diferença de suas raízes. Tudo isso aqui é igual a zero. Eu tenho aqui o produto de dois fatores. Lembrando a você que quando você aplica a fatoração na equação, você transforma essa equação numa equação produto. Então, toda equação produto igual a zero me leva a aplicar aquela propriedade dos números reais, que diz que pelo menos um dos fatores tem que ser nulo. Então, nesse caso, os dois fatores que eu tenho aqui são eles. 5x mais 6, que eu vou dizer que pode ser igual a zero, ou 5x menos 6, que vai ser igual a zero. Agora eu vou encontrar o valor de x. Para isso eu vou isolar x no primeiro membro. Para que eu isole x no primeiro membro, é necessário que eu aplique as operações inversas para que isso aconteça. Então, o inverso da adição é a subtração. Então, o 6 vai para lá subtraindo, para o segundo membro. Então, você vai ter 5x igual a menos 6. O 5 que está multiplicando x passa para o segundo membro dividindo. Dividindo quem? O menos 6. Então, você vai ter x igual a menos 6 dividido por 5. Vamos agora para o segundo fator. 5x menos 6 igual a zero. Aplicando operações inversas agora. O inverso da subtração é a adição, então ele vai passar positivo. 5x, o 6 passa positivo, mais 6. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. Daí você vai ter x igual a 6 dividido por 5. No primeiro exemplo da letra A, eu obtive duas raízes inteiras. No segundo exemplo, da letra B, eu obtive duas raízes racionais, pois estão escritas em forma de fração. Nesse caso, eu digo que as raízes dessa equação são menos 6 quintos e 6 quintos. Ok?